Bom dia, estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Saúdo também a todos vocês que estão neste momento em suas casas para prestarmos este momento de culto especial para nosso Senhor Jesus Cristo, nesta Sexta-feira Santa, em que temos o privilégio de, mesmo com a nossa rotina alterada, Deus traz a sua verdadeira e única mensagem, pelo qual o seu sofrimento, pelo qual todo o seu padecer naquela cruz trouxe a cada um a certeza da esperança para a vida eterna. A certeza de que Deus, por meio do sacrifício do seu Filho Jesus, pagou pelos nossos pecados e nos trouxe a certeza de que com Deus, por meio de Jesus, tudo está consumado para que venhamos a ter uma nova e eterna vida. Tenhamos o perdão através do precioso sangue de Jesus que foi derramado lá no Calvário, para que tenhamos esta grande e maravilhosa notícia da salvação. Gostaria de ler como introdução para este momento de culto especial relacionado à Sexta-feira Santa, onde que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18. Assim está: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E a partir do versículo 25 está escrito: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que Deus abençoe este momento de culto em que estamos prestando ao nosso maravilhoso Deus, o servo Jesus Cristo, que foi transpassado pelos pregos para que nós, assim, estejamos certos de que nada vai nos separar do amor de Deus. Que Deus abençoe este momento de culto, celebração da Sexta-feira Santa. Amém. Eis na cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas contritadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus à cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu. Cristo, tu nos resgataste, com teu sangue nos compraste. Somos teus, ó bom Senhor. Nos achegamos diante de Deus, o nosso Pai, juntamente com a presença do Espírito Santo e o Filho Jesus Cristo, para invocar o nome de nosso Deus, conforme estará assim projetado. Em nome do Pai, que enviou ao mundo o seu Filho, para assumir a nossa culpa e pecados. Em nome do Filho Jesus Cristo, que
que tomou sobre o seu corpo nossas dívidas diante do Pai. Em nome do Espírito Santo, enviado pelo Filho Jesus, para nos consolar, amparar e guiar. Invocamos o nome do precioso Deus triuno, manifestando em nome de quem estamos aqui reunidos. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, por intermédio de Jesus Cristo, este Senhor que revelou a sua paixão ao se entregar na cruz. Por meio dele, que sofreu as nossas dores, pelo qual o seu corpo tomou os pregos, os chicotes, os cuspos, toda a zombaria de que o povo aplicou sobre ele, sobre Jesus. Sobre ele, queremos assim nos achegar diante de Deus e colocar ao nosso Pai todos os nossos pecados, confiantes de que por intermédio deste, o crucificado, nós assim podemos sermos perdoados. E assim, confessemos juntos como estará projetado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amado e eterno Deus, de pecados andamos carregados, por pensamentos, palavras, ações e omissões. Em meio à ingratidão, diante do teu amor, em vista da tua criação, a qual deste a nós. Andamos por aqui, cercado de opressão, medos, insegurança e aflitos. Onde acharemos descanso, se não for com Jesus, teu amado Filho? Pai Celeste, ouça o clamor do teu povo fiel em Cristo. De pecados carregado, oprimido, sempre andei, sem descanso ter achado, a Jesus eu encontrei. De pecados carregado, a Jesus então clamei, todo desesperançado, a seus pés eu me lancei. De pecados carregado, nem fitá-lo me atrevi, mas do Redentor amado, a bondosa voz ouvi. O gracioso Deus, em sua infinita misericórdia, por compaixão a cada um de nós, através de Cristo Jesus, Ele ouve o nosso pedido de perdão. Ele ouve a nossa confissão. Como pastor chamado e ordenado, eu vos anuncio a graça de Deus, e por ordem do meu Senhor, eu vos declaro que em Cristo Jesus todos os vossos pecados estão perdoados. Vivam em paz, o Senhor esteja convosco para sempre. Amém. O Senhor abençoe o seu povo com paz, com perdão, vida e salvação. Amém. De pecados carregado, eu na cruz por ti sofri, no madeiro
após mais uma vez termos a grande oportunidade consoladora de ouvir as palavras de perdão de nossos pecados, pois foi para isto que Cristo derramou seu precioso sangue, temos assim a alegria de poder ouvir as palavras do Salmo 22. E eu chamo a atenção de todos vocês que o Salmo 22 seria a descrição das palavras de que Cristo assim proferiu durante a sua jornada até a cruz. As palavras do Salmo 22 revelam quando Jesus Cristo está logo chegando ao Calvário e depois preso na cruz, onde que assim o salmista, inspirado por Deus, descreve. E esta leitura será de forma responsiva, conforme estará projetado. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um saco, como um caco de barro. E a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome, cantateei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito,
nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem do pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Contemplai na cruz pregado a Jesus o Salvador. Eis que prova nos tem dado do seu divinal amor, para obter-nos o resgate, o seu sangue derramou, e morrendo no combate, diabo e morte subjugou. Nos seus cárceres a morte não o pôde mais reter. Cristo, por seu braço forte, destruiu-lhe o vil poder. Exaltemos o Cordeiro, que nos tem imenso amor, imolado no madeiro, resgatou-nos o Senhor. A Jesus rendemos glória, honra como a mais ninguém. Proclamamos a vitória de Jesus sem fim. Amém. Reunidos, julgam Jesus, mas nenhum crime fez. A narrativa de Lucas, no capítulo 23, podemos assim destacar questões tão importantes
que é bom lembrarmos neste momento. Neste relato bíblico percebemos os líderes da igreja da época trazerem Jesus Cristo até Pilatos, em busca de uma sentença de morte. Esses líderes inventam mentiras para incriminar Jesus à morte. Em momentos de fraqueza, cada um de nós também corre este mesmo risco. Risco de acusar uns aos outros, como também de acusar o Senhor Jesus de ser o responsável por algum mal contra nós ou de lutar para nos destruir. Jesus Cristo suportou toda a injúria, difamação e mentiras contra ele, para assumir ao nosso favor toda a culpa e não recair sobre nós o castigo eterno de Deus contra nossas maldades. Em palavras, até demonstram confiar, mas em seus corações o desprezam. A narrativa de Lucas 23, a partir do verso 6, podemos assim destacar que Herodes e Pilatos empurram um ao outro, a fim de quem julgará Jesus pelo crime que não fez? Os principais líderes acusam com ódio contra Jesus, todos, de Herodes aos sacerdotes e soldados, zombam de Jesus, mas Jesus não retruca, não ataca. Jesus faz questão de manifestar que Deus não entra em discussão, deixa claro quem Ele é, o Rei dos Reis, o Salvador, e Ele nos chama para crermos nele. Veio a nós para nos acolher. Bom Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste lá na cruz sob grande dor. Foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Quanta injúria suportaste para todos nós salvar, as cadeias que quebraste de Satã me vem livrar. Teus tormentos e amarguras me libertam de torturas. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Da coroa que espinhosa tua fronte fez sangrar, alegria venturosa, vida eterna hei de alcançar. Dos flagelos que sofreste, manam cura e paz celeste. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. As feridas tão cruentas são vertentes que nos dão água viva com que alentas o sedento coração.
coração. Teu amor divino eterno nos conduz ao lar paterno. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. A partir do verso 18, no capítulo 23 de Lucas, destacamos que pelo medo ou pelos sofrimentos que vem a tentação de negar ou ignorar a Jesus. Pilatos, pela sua covardia e medo da multidão, ignora a identidade de Jesus, empurra a responsabilidade ao povo e liberta Barrabás e sentencia à morte Jesus. Jesus, então, é sentenciado à morte por nós. Em nosso lugar, assume o lugar em favor dos verdadeiros culpados. E assim, Jesus, com o seu sofrimento, poupa a cada um de nós do juízo final de Deus para não sermos condenados, mas sermos libertados para a eterna vida. É conforme está escrito a partir do verso 26 de Lucas 23. Jesus é crucificado para que nós sejamos poupados do julgamento, do juízo final de Deus, que viesse a nos condenar contra a morte eterna, contra todos os que rejeitaram e não creram em Jesus Cristo, serão assim condenados à morte eterna. Ouçamos a sua palavra, a sua mensagem de anúncio do perdão dos pecados, e ele nos entrega para estarmos no paraíso eterno. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte, o causador. Em Isaías, Deus escreve e narra o servo sofredor que viria ao mundo para nos resgatar da perdição eterna. Jesus, que não seria considerado dos mais belos,
As pessoas olhariam para ele e não o reconheceriam, não o queriam aceitar como o seu Salvador. Olhando para ele no alto da cruz, o rejeitaram. E com seus olhares de desprezo, não o queriam aceitar, pois ele estava sofrendo. E Deus não poderia sofrer, segundo o conceito humano. Mas, como está escrito, o sofredor, o servo sofredor de Deus, Jesus, fez tudo isto para nos resgatar da perdição. Está escrito em Isaías: Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o outro qualquer. A sua aparência mais do que dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos como por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esta foi a leitura. Temos com isto o servo humilhado, desprezado, revelado, e que revela assim o amor de Deus. Em Hebreus, podemos perceber que Deus assim coloca Jesus Cristo entre nós, para que ele intercedesse em favor a nós, para que operasse sobre nós o amor de Deus, entregando a nós o que ele conquistou por sofrer o nosso pecado lá na cruz. Em Hebreus está escrito desta forma: tendo, pois, a Jesus
o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confiança, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E o verso 7 em diante diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Até aqui, esta foi a leitura que está lá em Hebreus. Percebemos, Jesus, o sacerdote injuriado, se coloca diante de nós, perante Deus, e sobre nós traz o amor de Deus, seu Pai. Está escrito: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio carregou a sua cruz. Saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus levaram e leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas, Reis dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemo-nos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados, e junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe enxugaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para esta sexta-feira santa, Paixão de Cristo. Destacamos pelas ruas da cidade. Jesus carrega a cruz, é humilhado à vista de todos. Sua pena de morte imposta pelos da época. Em verdade, é Deus fazendo com seu Filho Jesus pague o preço da vida, e então entregue às pessoas o perdão, a paz com Deus, a verdadeira vida para a toda eternidade. Amém. Eu convido a todos para que neste momento possamos juntos confessar a nossa fé
por intermédio das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com graça e com infindo amor, teu reino erige, ó bom Senhor. Ao teu ungido tu darás o cetro da celeste paz. O mundo inteiro, ó Redentor, foi salvo pelo teu amor, e como a chuva descerão as bênçãos desta salvação. Enquanto o sol no céu brilhar, dominarás de mar a mar, por onde for a sua luz, has de reinar, Senhor Jesus. Povo de Deus, estimado ouvinte que acompanha este momento de culto relativo à Sexta-feira Santa, podemos perceber que no dia de hoje, Jesus Cristo, ele foi culpado, mas nenhum crime fez. Ele tomou sobre o seu corpo o teu, o meu, o pecado do mundo. Para fazer o quê? Para pagar a nossa dívida. Para assumir a culpa que caberia a nós pagar. Por causa de tudo que nós ouvimos até o momento, temos esta grande e maravilhosa certeza, este consolo, de que Deus, lá na cruz, tomou sobre si o pecado de todo este mundo. Amados e queridos, que esta Sexta-feira Santa, que não passou em branco, pois Deus trouxe a nós a sua mensagem. Estamos hoje reunidos de um modo diferente, de um modo que não esperávamos que isto acontecesse. Mas nem por isso Deus se calou. Nada vai permitir que a boca de Deus, que a voz de Deus se cale para o mundo. Deus continua a chamar a todos ao arrependimento, para confiar somente em Jesus Cristo. Estamos vivendo numa época de mortes, de sofrimentos, de muitas pessoas na UTI, muitas pessoas que se perguntam: o que está acontecendo? Quem vai nos salvar? Será que governantes terão as capacidades suficientes? Será que os profissionais, com as suas limitações, serão capazes de nos trazer, de fato, a segurança? O que tudo isto nos mostra? De que pela dor, nós, seres humanos, percebemos que somos limitados. Pela dor, pelo sofrimento, percebemos que não temos outra saída a não ser a nos rendermos a este servo sofredor chamado Jesus. Deus não nos desamparou. Deus não desamparou porque Jesus Cristo foi desamparado em nosso favor. Não teremos sede eterna, embora alguns possam estar assim, passando por momentos difíceis, de repente na UTI, que não pode tomar água, de repente em casa, com algum problema de saúde,
problema de família, que não sabem mais ao que fazer, ao que recorrer. Outra saída não há, somente Jesus. Jesus sofreu para que nós não viéssemos a sofrer eternamente. Jesus teve sede, pois para mostrar que o Filho de Deus também sofreu tendo sede, para que a nossa sede de esperança, para a nossa sede de vida, para a nossa sede de um novo amanhã, seja certo. Querido amigo, Jesus olhou para aquelas mulheres do alto da cruz e se preocupou com elas. Do mesmo modo, convido a você, se preocupe com seus familiares. Faça uma ligação, abrace, aproveite o seu tempo juntos. Não permita que as coisas que em nossa volta ofusquem o maravilhoso momento que temos com as pessoas em nossa família. Manifeste o seu amor. Não é tarde para chegar e dizer para a pessoa ao seu lado que eu amo você, que eu estou contigo, vamos conversar. Tenhamos paciência. Esses dias passarão, mas a palavra de Deus não passará. Esta palavra que move você a confiar no poderoso amor de Deus. Deus, assim, traz a sua mensagem de perdão, de vida e de salvação. Isto nos é dado e não foi de graça, porque Jesus pagou pelo preço. Ele derramou o seu precioso sangue para que nós tenhamos hoje, ainda hoje, esta mensagem maravilhosa e para que nós possamos observar em nossa volta como Deus é maravilhoso, como Deus ainda permite que tenhamos tempo para nos arrependermos e não é tarde para isto. Se estamos preocupados com tudo isto, o Espírito Santo está abrindo nossos olhos para a maravilhosa notícia da salvação. Que Deus abençoe a cada um de nós, que tenhamos paciência, coragem, mas isto não vem de nós, isso nos é dado por intermédio do Espírito Santo. Não temos vontade, não temos a capacidade de por nós mesmos nos achegarmos diante de Deus, quanto menos orar a Deus, ou cantar, ou, enfim, lançar sobre Ele as nossas dívidas. Tudo isto é obra do Espírito Santo. Mas, estando salvos, Deus é maravilhoso. Deus faz com que, pela ação do Espírito Santo, cada um exerça as suas funções, pelas quais já está exercendo em família, no trabalho, no estudo, esteja no hospital, esteja diante de uma escola, estejamos diante dos amigos, enfim, cada um com o seu dom, servindo, pois sabendo que estamos salvos, como é maravilhoso poder servir ao outro por amor. O servir ao outro não vai salvar, porque Jesus já nos salvou, mas servir ao outro vai dar dignidade para a vida dele, vai fazer com que ele não esteja sozinho, seja qual for o momento. Que Deus abençoe a cada um de nós, prezado amigo, prezado amiga. Que você aproveite este momento juntos e que assim possamos, mais uma vez, desfrutar da linda Páscoa do Senhor. Que Deus continue nos guardando, hoje e sempre. Amém. Corre uma fonte divinal de sangue do Senhor. Ali terá perdão real o pobre pecador. Eu nessa fonte banharei meu negro coração. De Cristo então receberei completa redenção.
lavado assim me ajuntarei a toda a multidão dos santos fiéis que junto ao Rei, ao pé do trono estão. Teu grande e divino amor desejo aqui cantar. Nos céus, porém, Senhor, melhor espero te louvar. Eu convido a todos para orarmos ao Senhor. Querido e eterno Deus, nosso único Pai Celestial, somos imensamente gratos a Ti por nos achegar em mais essa Sexta-feira Santa. Embora não estejamos nos templos, embora não estejamos nas igrejas prestando culto, Tu assim nos mostra que a nossa vida já é um culto que é rendido a Ti. Obrigado, Senhor, por assim permitir que cada um de nós, em nossas casas, possamos assim prestar este momento de culto, possamos assim nos colocar diante de Ti e falar contigo. Querido Deus, amado Pai, fortaleça a nossa confiança em Ti. Não permita que caiamos na tentação de negá-lo. Não permita que as nossas palavras machuquem nossos familiares, nossos amigos e as demais pessoas. Querido Deus, fortaleça a nossa força, a nossa coragem, anime-nos hoje e sempre, para que possamos levantar nossos olhos e perceber quão maravilhoso é viver debaixo dos seus cuidados. Querido Deus, nós assim nos entregamos de corpo e alma, na certeza de que por meio de Cristo Jesus, o servo que pagou pelo preço da nossa vida, possamos assim orar a Ti. E assim nós nos fazemos, como Teus filhos batizados em Teu nome. Nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam então a bênção do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.